Eu dei um tema para essa mensagem. Tem aí? Repete comigo. Se o barco estivesse cheio, será que Jesus teria espaço naquele barco? Eu quero compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11, nos conta uma história. Diz assim: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia. Lago da Galileia, lago de Genezaré e mar de Tiberíades é a mesma coisa. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Volta lá rapidinho. A multidão o quê? Fala mais alto. A multidão o quê? Então a multidão se apertava. Era muita gente. Estava um tumulto muito grande. A multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. 2. Ele viu 2 barcos. Quantos barcos ele viu? No lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Estavam o quê? Lavando as redes. Jesus entrou em num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco. Eram quantos barcos? Que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e seguiram. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta manhã. Deus, por mais que eu tenha me colocado à disposição de estar aqui neste dia, se o Senhor não vier nesta manhã, será apenas mais uma reunião. Mas eu acredito, Deus, que se o Senhor tiver misericórdia e resolver revelar segredos que estão por trás dessas letras, a vida de muitos será transformada neste dia. Por isso, nesta manhã, eu quero juntar a minha fé, a fé dos meus irmãos. Queremos clamar a Ti para que o Senhor venha ter misericórdia de nós e nos revelar aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Fala conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar a Deus. Deixa para mim o versículo 1 e vamos passo a passo. Quero voltar um pouquinho à história. Jesus estava na praia, no mar da Galileia, lago de Tiberíades, lago de Genezaré, como você quiser chamar. Jesus estava pregando, a multidão era muito grande, então as pessoas apertavam Jesus, e Jesus queria pregar, mas ele estava se sentindo desconfortável, porque ele não conseguia se expressar da forma que ele gostaria. Então Jesus, ele olha e ele percebe que 2 pessoas, ou melhor, 2 barcos estão chegando, as pessoas descem do barco, e
começam a lavar as redes. Jesus vê aquele ato, as pessoas lavando as redes. Jesus se aproxima de um dos barcos, eram 2 barcos. Jesus se aproxima de um dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, e ele pede a Pedro para entrar no barco, para poder pregar para a multidão um pouco afastado da praia. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Aqui está a praia, Jesus pede para o pessoal esperar um pouquinho, ele vai até um dos barcos, eram 2, eles estavam lavando as redes, porque eles não haviam pego nada, então eles resolveram lavar as redes para o dia seguinte. Então Jesus pede para entrar em um dos barcos, Pedro deixa, Jesus entra no barco, eles afastam o barco um pouquinho, Jesus se afasta um pouquinho da praia, e ele agora dentro d'água, você se viu comigo, ele se senta no barco, e ele começa a pregar de dentro da água, e as pessoas na praia, a multidão na praia agora reunida, e Jesus começa a pregar, e a multidão ouvindo o que ele estava falando. Jesus, quando acaba de ensinar, interessante que a Bíblia a gente tem que ler com calma, diz assim, Jesus ensinava. Jesus não ficava contando histórias, ele ensinava, porque toda pessoa que entender os ensinamentos de Jesus serão transformadas. Agora tem pessoas que ouvem e simplesmente acreditam que aquilo é uma história. Outras pegam aquilo como ensinamento e praticam aquilo e têm as suas vidas transformadas. Então Jesus ensinava as pessoas e aí quando ele acaba de ensinar, ele vira para Pedro dentro do barco e fala assim, Pedro, vamos um pouco mais para o fundo. Lança a tua rede. Aí Pedro fala para ele assim, olha Jesus, vou falar uma coisa para você, nós pescamos a noite toda. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Pedro falando, nós pescamos a noite toda. E com todo respeito, Jesus, eu sou pescador já há muito tempo, eu conheço o mar, eu conheço a maré, eu conheço os ventos, eu conheço tudo. Hoje o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer e vou fazer. Pedro vai um pouco mais para o fundo, lança a rede, e a Bíblia diz que eles pegam uma quantidade muito grande de peixe a ponto de o barco quase afundar. Na versão Ark diz que o barco quase vai a pique. E aí ele faz sinal para o outro barco, que eram 2 barcos, ele faz sinal para o outro barco para os amigos virem ajudar. A Bíblia diz que os amigos vêm, os 2 barcos também com uma quantidade enorme, quase afunda, de tanto peixe. Quando Pedro percebe tudo aquilo, a Bíblia diz que ele se inclina, ele pede a Jesus que se afaste dele, porque ele é pecador. Se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aí Jesus fala assim, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, a partir de hoje, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar gente. Você vai ser pescador de homens. A Bíblia diz que quando eles chegam na praia, os 2 barcos, quando chegam na praia, eles pegam os barcos e largam, mais alto, eles largam tudo. Eu não quero falar da pesca maravilhosa que eles fizeram, eu não quero pregar em cima de um milagre que foi feito, eu quero pregar nessa manhã em cima de algo que Deus colocou no meu coração, e que são coisas que aparentemente são simples, mas que fazem toda a diferença. Jesus estava na praia, ele começa a pregar, ele se sente desconfortável, e agora 2 pessoas chegam num momento em que ele está pregando. A primeira coisa que eu quero dizer nessa manhã, nada é coincidência na nossa vida. Aqueles caras não chegaram naquele momento porque foi uma coincidência, eles chegaram porque eles precisavam chegar naquele momento, porque Jesus precisava somente de um barco. Mas a pergunta que eu quero te fazer essa manhã é, e se o barco de Pedro estivesse cheio de peixe? E se ele tivesse vindo com o barco cheio de peixe, e o mar tivesse bom, e ele tivesse que voltar para pegar mais peixe? A minha pergunta para você essa manhã é, será que Pedro emprestaria o barco? Muitas vezes na nossa vida as coisas estão acontecendo de uma forma tão veloz, as coisas estão acontecendo de uma forma tão incrível. A minha pergunta para você é, quantas vezes Jesus tentou entrar no teu barco e você não permitiu, porque estava cheio? A gente só deixa Jesus entrar no barco quando está vazio. Muitas vezes tem muitas pessoas que dizem que tem 2 formas de conhecer a Deus, é quando é no amor e quando é na... É triste, mas a grande maioria conhece na dor, quando o barco está vazio. Quando o barco está cheio, poucos são aqueles que tiram o peixe para que Jesus possa habitar do barco.
Poucos são aqueles que abrem mão da prosperidade para que Jesus possa habitar no meio do barco. Poucos são aqueles que entendem de fato que o peixe é importante, mas tem algo que tem muito mais importância do que o peixe. Afinal de contas, é Ele quem criou o peixe. O dia que a igreja entender que foi Deus que criou o trabalho e não foi o trabalho que criou Deus. O dia que a igreja entender que foi Deus que criou o dinheiro e não foi o dinheiro que criou Deus. O dia que a igreja entender que Jesus é prioridade na vida, a igreja vai andar em outros lugares. Vai andar em outros lugares. Porque ensinaram para mim e para você que a gente tem que trabalhar, e de fato temos. A Bíblia nos ensina que o preguiçoso ele morre desejando. É importante trabalhar. Você não vai ver Jesus chamando ninguém para o ministério que não estivesse trabalhando. Jesus não conta com pessoas preguiçosas. Falei isso hoje de manhã. Jesus conta com pessoas obstinadas, pessoas que estão dispostas a gastar a sua vida para trabalhar para o reino. Jesus não conta com preguiçoso. Mas interessante que o texto diz que eram 2 barcos, e quando Jesus ele entra no barco, ele começa a ensinar. E uma coisa que eu não sei se você concorda comigo, mas que me chamou muita atenção, é que Jesus estava ensinando, mas Pedro estava fazendo o quê? Lavando as... O texto não diz, mas eu fico imaginando Jesus ensinando e Pedro lavando as redes. Não sei se ele estava prestando atenção ou não, provavelmente não, porque é difícil alguém fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto Jesus ensinava, Pedro lavava as redes. Então, como Jesus queria ter um particular com Pedro, foi necessário Jesus abrir mão da multidão naquele momento para poder entrar dentro do barco de Pedro, para Pedro entender o que Jesus queria falar. Tem muitas coisas na minha e na tua vida que a gente não entende, porque a gente está fazendo muitas coisas e não dá prioridade para aquilo que Deus quer fazer em nós. Porque antes de Jesus fazer através de nós, Ele precisa fazer em nós. Ninguém consegue transferir aquilo que não recebeu. Ninguém consegue falar daquilo que não crê. Ninguém consegue falar daquilo que não acredita. No outro dia eu disse aqui na igreja, algumas vezes eu disse aqui na igreja que o que mais cresce no Brasil é o número de crentes. Mas por que o Brasil não é transformado? Porque são crentes que falam de algo que não conhecem. Pessoas que transmitem um evangelho raso, fraco, um evangelho que não tem conteúdo. Porque pessoas que conhecem Jesus na intimidade e sabem de fato quem Ele é, não precisa de muita gente para transformar o mundo. 12 homens fizeram com que a palavra de Deus chegasse até os nossos dias, 2000 e poucos anos depois. 12 homens fizeram com que a palavra de Deus se cumprisse até os dias de hoje. Não eram muitos, eram poucos, mas homens profundos em Deus, cheios de conteúdo e, acima de tudo, que vivenciaram aquilo que o Jesus podia fazer. Então Jesus não precisa de quantidade, Ele precisa de coração verdadeiro. É muito importante nós entendermos que não adianta fazer bem, tem que fazer de verdade. Porque fazer bem é só se especializar que vai fazer bem. Agora fazer de verdade é só aqueles que têm verdade profunda no coração. Porque quem é de verdade faz bem, mas quem faz bem nem sempre faz de verdade. Você está aí nessa manhã? Você pode fazer alguma coisa bem feito, mas você pode fazer para você poder ser ovacionado pelos outros. Então você faz bem feito, mas não com a intenção de fazer de verdade. Exemplo que eu vou dar, eu posso colocar músicos aqui em cima que cantam muito, mas cantam muito para que vocês vejam que eles cantam muito, mas não cantam para Jesus, cantam para vocês. Então eles fazem bem, mas não fazem de verdade. Mas eu tenho pessoas que eu conheço que não fazem tão bem, mas fazem de verdade, e por fazerem de verdade, acabam fazendo bem. Você está comigo nessa manhã? Então Pedro, ele pescava bem, mas muito mais do que pescar bem, ele era de verdade. Quer que eu te prove isso? Quando eles pegam os peixes, Pedro fala assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais percebemos quem somos. Pedro na verdade não estava dizendo eu sou um pecador, Pedro estava dizendo você tem muita santidade, e quando eu me aproximo daquilo que é santo, eu percebo o quanto eu sou fraco. Você só vai conseguir reconhecer os teus desígnios, os teus problemas, ou melhor dizer, os teus problemas, as tuas mazelas, o dia que você se aproximar mais de Cristo. Porque quanto mais nos aproximamos dele, mais percebemos que precisamos nos aproximar. Tem muita coisa que a gente acha que a gente não tem que mudar. Por quê? Porque a gente está longe dele. E quem está longe não consegue perceber a santidade dele. Então, por não sentir a santidade, você acha que você é normal, mas você não é normal.
Você só sabe quem você é quando você se aproxima dele. Porque quando você se aproxima dele é como se fosse um espelho, refletindo não quem você é, mas quem ele é em você. Você está aí comigo? Eu creio muito que quanto mais nos enchermos de Jesus, mais o Brasil será transformado. Eu tenho pedido a Deus nas minhas orações, e Ele é testemunha. Deus, me dá uma igreja cheia de Ti. Não uma igreja cheia de gente, uma igreja cheia de Ti. Porque não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia. É melhor ter uma igreja com poucas pessoas cheias de Jesus. Porque a gente toca o Brasil e o mundo. Certa vez John Wesley, se não me falha a memória, ele disse, o grande pregador: Senhor, dê-me 100 homens cheios de Ti, apaixonados por Ti, eu mudarei o mundo. Porque o que a gente precisa são de pessoas apaixonadas por Jesus. Ele entra no barco, ele fala assim: Pedro, deixa eu primeiro pregar para eles, depois eu vou pregar para você. Ele começa a ensinar agora. Então, quando ele estava na praia ensinando, Pedro estava lavando as redes. Mas agora, quando ele entra no barco, Pedro não tem mais tempo de lavar nada. Pedro precisa ouvir os ensinamentos. E quando Pedro começa a ouvir os ensinamentos, o texto não diz, mas eu tenho certeza que a cabeça de Pedro começa a dar um nó. Jesus começa a falar aquelas palavras mansas, mas com muito conteúdo, com muita profundidade. Palavras, eu fico imaginando as lágrimas escorrendo, pastor, dos olhos de Pedro. Eu fico imaginando dentro do barco, porque quando eu falo de Jesus daqui, tenho vontade de chorar. Eu fico imaginando do lado dele, vendo a própria santidade se expressando. Uau, meu Deus do céu. Eu fico imaginando Pedro assim, ó, de boca aberta assim, as lágrimas escorrendo. E cara, quem é esse cara? Quem é esse? E aí Jesus fala assim: Pedro, agora que eu acabei de pregar, de ensinar para a multidão, eu quero ter um particular contigo. Vamos mais para o fundo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, você pode até ficar no raso, mas quando você fica no raso, só vai receber coisas pequenas. Quando você vai para o fundo, é que grandes coisas vão começar a cair dentro do teu barco. As grandes coisas só vão cair dentro do teu barco quando você for para o fundo. Quem anda na periferia conhece Jesus de ouvir falar. Quem anda na profundidade conhece Ele na intimidade. Jesus botava a cabeça no peito, na ceia, e falou assim: mestre, quem é o traidor? Aí ele falou assim: aquele que eu der o primeiro pedaço de pão. Só sabe de fato os segredos. Jesus não tem preferência. Grava isso no seu coração. Jesus não tem preferência, Ele tem íntimos. Os íntimos de Deus, os íntimos de Jesus vão receber segredos e chaves que vão abrir portas que você não tem ideia. Existe o sistema de inteligência de Israel. O que é o sistema de inteligência? O nome já diz. Eles pegam informações antes de muitos saberem. Eles têm informações privilegiadas. Repete comigo: privilegiadas. Eu trabalho com venda. Quando você tem uma informação privilegiada, quando você sabe que alguém está comprando um produto, antes de todos saberem, você já sai na frente, sim ou não? A tua chance de produzir é muito maior. A gente percebe que pessoas que, por exemplo, o dólar sobe, o dólar desce. Pessoas que têm informações privilegiadas, quando o dólar vai descer, quando o dólar desce, o dólar está para subir, o que elas fazem? Elas compram dólar. Por quê? Porque quando sobe, elas ganham dinheiro, sim ou não? Então, informação privilegiada te leva a lugares que muitos não conseguem chegar. O que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, eu tenho informações para dar a respeito de você. Não é a ver com o que você faz, mas a ver com quem você é. Porque antes de Jesus agir nos teus negócios, Ele vai agir em você. Porque os teus negócios só serão transformados se você for transformado. Porque não adianta Jesus transformar o teu negócio e você continuar sendo quem você era. O teu negócio só vai ser transformado na hora que você for transformado. Então, um conselho que eu quero dar para os empresários, profissionais liberais, para os funcionários desta casa: ore a Deus para que Jesus transforme você. Porque quando você é transformado, você de pior funcionário se torna o melhor. Você de um funcionário mediano, você passa a ser destaque. Porque o que Jesus quer não é promover você. O que Jesus quer é promover Ele através de você. Porque quando você é promovido e você de fato exala o bom perfume de Cristo, não é você que está sendo ovacionado. Quem está sendo ovacionado é o próprio Cristo. Você está comigo aí?
Então Jesus, ele quer isso, ele quer nos promover, ele quer tocar no nosso interior para fazer algo ser transformado dentro de nós, para que as pessoas vejam de fato quem ele é em nós. Hoje de manhã eu falava, eu quando chego em ambientes, eu não digo que eu sou pastor, eu não digo nem que sou crente, porque eu preciso que as pessoas percebam que alguma coisa diferente tem em mim. E se elas não perceberem, quando eu saio diante de Deus, quando eu saio de um ambiente que alguém não percebe alguma coisa diferente, eu chego em casa e eu começo a me questionar o que eu fiz para que o nome de Deus não fosse proclamado naquele ambiente, sem que eu abrisse a minha boca e dissesse quem eu sou. Porque Pedro não foi chamado para pescar peixe, Pedro foi chamado para pescar gente. Pedro estava pescando peixe, porque aquilo que era importante, grava isso no seu coração, aquilo que era importante para Pedro, era importante até ele conhecer de fato aquilo que tinha importância. Tem muitas coisas na tua vida que são importantes, até você conhecer alguma coisa que é mais importante do que você acha que é importante para você. Porque se tem alguma coisa que é importante para mim, mas eu conheço algo que é mais importante do que é importante, aquilo que era importante passa a ser algo secundário, e aquilo que tem mais importância passa a ser prioridade. Por isso que a Bíblia diz: buscai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão. O dia que a igreja entender isso, a igreja vai viver em outro lugar. Eu tenho pedido ao Senhor, nos ajuda a acessar esse lugar. Não é um lugar físico, é um lugar no espírito. Nos ajuda a entrar nesse lugar. Quarta-feira agora nós tivemos uma oração aqui. Quem esteve aqui quarta-feira na oração? E aí na quarta-feira estávamos aqui alguns irmãos reunidos orando. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Deus veio com uma força. Mas Deus veio com uma força na quarta-feira. Eu chorava de soluçar. Algumas pessoas vieram perto de mim achando que eu estava passando um problema. Eu não estava passando um problema. Eu senti a glória de Deus tão forte na minha vida. Mas eu sabia que Ele estava comigo do meu lado. E eu chorava de soluçar. Porque quem está diante da presença não consegue ficar de pé. Não consegue continuar sendo o mesmo diante da presença do Todo-Poderoso. Isso é sempre que acontece? Claro que não. Alguns poucos momentos, mas quando acontece, não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro no mundo que pague a sensação que eu senti. Quem já viveu isso sabe exatamente o que eu estou falando. Não dá vontade de você sair. Se pudesse, eu fechava uma porta, sei lá, eu criava uma barreira para que eu nunca mais saísse daquele ambiente. É algo que as palavras, quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, ou 14, não me lembro, quando ele vai até o terceiro céu, ele fala que viu coisas inefáveis. Eu fico imaginando o que Paulo viu, o que Paulo sentiu, pastor. Eu fico imaginando a grandeza, porque quando Paulo ele está preso numa prisão, as grades não prendiam Paulo, porque Paulo ele sentiu algo tão poderoso quando ele esteve com o Senhor, porque ele sabia que aquelas poucas grades não podiam prender aquilo que ele carregava. E deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus: o que você carrega dentro de você é algo tão poderoso, e o diabo faz de tudo para esconder o que você carrega, porque o dia que você descobrir o que você carrega, não são coisas pequenas que vão te parar, não são os peixes, nem tampouco o barco que vai te parar. Você só dá importância para os peixes porque a tua vida está focada nos peixes. Você acredita que os peixes são o teu sustento. Mas é interessante que quando eles voltam da pesca maravilhosa, eles pegaram muito peixe. A Bíblia não diz, mas eu creio que foi a maior pescaria da vida deles. Mas interessante, pastor, eles estavam na praia para pescar peixe. Eles queriam pegar peixe para vender para sustento. Quando eles voltam com 2 barcos lotados de peixe, quase afundando. Quando eles chegam na praia, eles largam tudo. Eu não consigo entender isso. Eles queriam muito peixe, mas quando eles pegam uma quantidade enorme de peixe, eles agora largam os peixes na praia e vão embora sozinhos com Jesus. Por quê? Porque, como eu disse, o peixe era importante até eles conhecerem alguém mais importante que os peixes. O desejo do meu coração é que essa igreja conheça Jesus. Não fale de Jesus, mas conheça Jesus. O desejo do meu coração é que nós sejamos íntimos de Jesus, que nós possamos de fato entender o que Ele tem para nós, porque quando nós entendemos quem Ele é, nada nem ninguém pode nos paralisar. Você ainda está aí comigo? Pedro estava se preparando para o dia seguinte. Ele estava lavando as redes. Ele estava lavando as redes porque ele sabia que no dia seguinte tinha uma nova pescaria. Ele não pegou nada aquele dia.
Mas ele já estava preparando as redes para o dia seguinte. Porque assim é um pescador. Quando ele vai pescar, ele traz muitas algas, muitas coisas sujas do mar. E aí ele precisa limpar as redes até para não apodrecer. Ele pega a água e começa a lavar as redes e prepara para o dia seguinte. Interessante que Pedro, ele volta da pescaria, ele pesca a noite toda. Você leu comigo, ele pescou a noite toda, não pegou nada. Mas ele mesmo não pegando nada, ele continua persistindo, acreditando que no dia seguinte ele vai pegar alguma coisa. E aqui eu tenho uma palavra para você: não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos. Por mais que não tenha acontecido até o dia de hoje, continua lavando a tua rede, porque você não sabe o momento em que Jesus vai entrar no teu barco. Se eles estivessem com a rede suja, eles não poderiam talvez ter ido pescar. Eles só foram pescar porque as redes estavam eles estavam preparados para aquilo que Jesus foi fazer com eles. Jesus, quando entrou no barco dele, Jesus não entrou no dia seguinte, Jesus entrou no mesmo dia, mas eles estavam limpando as redes. Não deixe de fazer aquilo que você faz. Não deixe de fazer aquilo que você... A Bíblia nos conta a história de um cego de Jericó. Aquele homem, diz a Bíblia que ele estava todos os dias no mesmo lugar, à beira do caminho. Eu fico imaginando aquele homem sentado à beira do caminho, passando ali Herodes, passando homens famosos ali, com grandes carruagens, um barulho assim assustador, pessoas caminhando ali. Eu fico imaginando aquele homem cego com uma capa, escutando. Ele não via, mas ele escutava tudo que acontecia. Até que um dia, é o de repente de Deus. Eu costumo dizer que é o de repente de Deus, mas o de repente de Deus só acontece na vida daqueles que estão preparados. Tem gente que é assim, não vai ser de repente. Não, Jesus é o de repente, mas você tem que estar preparado para o de repente. Então Jesus, aquele dia foi diferente. Jesus estava passando. Aí, o texto não diz, eu fico imaginando. Eu leio a Bíblia, eu viajo. Eu fico imaginando aquele cego falando assim: cara, tem um barulho diferente. Quem é que está passando aí? Tem uma multidão. Quem é que está passando? Não é Herodes. Quem está passando aí? É Jesus, o surfista da Galileia. Como diz o meu pastor, o surfista da Galileia. Aí, é Jesus. A Bíblia diz que ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas falam assim: ei, cala a boca. Os discípulos de Jesus falam: cala a boca, não incomoda. Aí ele grita mais alto, porque quanto mais mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava. O mundo vai sempre querer sufocar a tua voz. O mundo sempre vai querer sufocar o teu clamor. Mas deixa eu te dar um conselho em nome de Jesus: quanto mais o mundo tentar sufocar a tua voz, grita mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus está andando, de repente ele para, chama aquele cego. Interessante que o texto diz que o mesmo grupo que tentava mandar o cego calar a boca foi o mesmo grupo que voltou agora. Os mesmos discípulos voltaram agora e falaram: ó, o mestre te chama. Você está comigo aí? Os caras andavam com Jesus, mas eles não perceberam o que Jesus queria fazer naquele momento. Eles andavam com Jesus, mas eles não perceberam o que Jesus queria fazer. Quando Jesus para e fala assim: chama ele, aí eles mudam de ideia. Primeiro eles mandam o cara calar a boca, mas agora eles voltam e falam assim: o mestre está te chamando. E o final da história você conhece. Aquele cego chega até Jesus, ele é curado e ele volta a ver. Quando a gente vai para Atos capítulo 3, a Porta Formosa, Pedro e João estão subindo. A Bíblia diz que eles estavam subindo para orar, como era costume. Eles passavam sempre por aquele caminho. Naquele dia eles passaram ali e viram um homem coxo. E o homem pedia dinheiro para todo mundo, porque o homem foi acostumado, aquele homem que estava ali na Porta Formosa, aquele homem foi acostumado a receber dinheiro, porque aquele homem acreditava que o que continuava fazendo com que ele se tornasse vivo era receber dinheiro para poder continuar a sua rotina de vida. Só que um dia foi diferente de todos os outros dias.
Todo mundo que passava ali, ele pedia esmola. As pessoas davam para ele o quê? Esmola, porque você só vai receber aquilo que você pede. Por isso que a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir, pedis mal. Por isso que muitas vezes você pede, e às vezes você até recebe o que você pede, porque você só pede aquilo que é necessário, não aquilo que é suficiente. Uma coisa é o que é necessário, outra coisa é o que é suficiente. Jesus é suficiente para mim e para você. Ele não é só necessário, Ele é suficiente. Quem tem Jesus tem tudo. Então aquele dia, quando João e Pedro, quando eles estão subindo a Porta Formosa, a Bíblia diz que o mesmo homem coxo pede para eles o que pedia para todo mundo: ó, você pode me dar uma esmola? A Bíblia diz que Pedro, fitando ele nos olhos, bate no peito e fala assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, porque você só vai dar aquilo que você... Pedro entendeu que o dinheiro não era necessário para ele. O que era necessário é carregar aquilo que o mestre tentava imputar no coração dele. O que eu quero nessa manhã é trazer para o teu coração e para o meu uma mensagem simples, mas uma mensagem profunda, que se entrar, vai fazer morada e vai transformar o nosso ser. Nós não precisamos de muito, nós só precisamos de tudo. Por isso que muitas vezes, quando chega no momento de ofertório, algumas pessoas têm dificuldade de meter a mão no bolso e dar um dinheiro. Porque se Jesus não consegue tocar no teu bolso, é porque Ele ainda não tocou no teu coração. Você ainda está aí comigo ou não? Porque o nosso bolso é um reflexo do que está aqui, ó. Se eu digo que Ele é tudo na minha vida, como eu posso dar para Ele migalha ou às vezes nem dá nada? É meio sem conteúdo, concorda comigo, sim ou não? Ah, pastor, mas eu não estou dando para Jesus, estou dando para o pastor. Se você está dando para o pastor, então não dê, porque eu não preciso do teu dinheiro. Agora, se você entende que nós estamos investindo no reino para tocar em pessoas, alcançar pessoas e transformar a vida de pessoas, faça parte desse projeto, que é o melhor projeto que existe na terra. Quando Pedro diz para ele: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro só reconheceu quem ele era diante da santidade de Jesus. Tem outra garrafa dessa aqui? Qual é a maior e qual é a menor? A daqui é maior, não é isso? A daqui é menor, não é? Por que essa aqui é menor? Porque ela está mais longe. Jesus só é pequeno para aqueles que o conhecem de longe. Para aqueles que conhecem de perto, Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Somos os mesmos, mas o lugar aonde nós nos encontramos vai definir quem Ele é. Pedro, quando chegou bem perto, estava do lado, no mesmo barco, ele não percebeu quem ele era. Grava isso. Mas antes de Pedro reconhecer quem ele era, Pedro viu a grandiosidade e poder que estava diante dele. Antes, Pedro estava lavando a rede, ele estava lá na praia explicando, e Pedro via de longe. Agora Pedro está dentro do mesmo barco, compartilhando o mesmo espaço, e aí ele percebe que aquele cara que está lá na praia é o mesmo que está dentro do barco, só que agora ele vê com os seus olhos naturais e contempla a grandiosidade de poder que esse homem carrega. Aí Pedro fala assim: se afasta de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus: não, cara, eu sei que tu é pecador, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Eu vim para pessoas como você, Pedro, como Leonardo, como João. Eu vim para pessoas como a pastora Vilma, eu vim para pessoas como o pastor Luca, a pastora Rosa. Eu vim para pessoas como você. Ele veio para mim e para você, pessoas que precisam da glória de Deus na sua vida. Ele veio para pessoas como eu e como você, imperfeitas. Por isso é a nossa frase: não somos, mas somos. Não precisa ser bom, nem tampouco fazer bem, precisa ser de verdade. Jesus amava Pedro porque Pedro era de verdade. Pedro, quando se encontra com Jesus, quando estava com Jesus lá no Getsemane, os caras vêm prender Jesus. A Bíblia diz que Pedro mete a mão na espada e corta a orelha de Malco. Pedro era de verdade. Pedro tinha sentimentos como eu e como você, e ele andava com o mestre. Pedro era um camarada impulsivo, sanguíneo, quase que hemorrágico, colérico. Pedro era um cara que quebrava tudo quando as coisas aconteciam. Mas Pedro era um cara que, quando Jesus volta lá na praia, João capítulo 21, que Jesus morre e volta de novo, né? Ressurreição. Quando Jesus volta novamente, Jesus vai encontrar com os caras na praia. A Bíblia diz que Jesus foi ter com Pedro. Os discípulos estavam lá, mas ele fala com Pedro: tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? A segunda vez, a Bíblia diz que Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. A terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro fica triste e fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, cuida das minhas ovelhas. Se você ama Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: cuida daquilo que é importante para Ele. Não adianta dizer para Ele que você ama e você não cuidar de pessoas. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar meu irmão que eu vejo? Isso não faz sentido. Está escrito na Bíblia. Ah, pastor, mas tu não conhece essa pessoa. Eu nem preciso conhecer. Tem algumas também do meu relacionamento que você não conhece, mas a Bíblia diz que eu e você temos que orar por elas. Chegaram na praia e deixaram tudo. Tem muitas coisas que são importantes na tua vida, até você conhecer aquilo que de fato tem importância. Quando você conhecer aquilo que de fato é importante e suficiente para você, você vai perceber que o que tem muita importância vai passar a não ter mais lugar na tua vida. E talvez, para alguns aqui, eu estou liberando essa palavra, talvez aquilo que hoje é muito importante para você, daqui a algum tempo você vai virar as costas e vai perceber que aquilo não tem mais importância. E por favor, eu não estou falando de casamento, hein? Porque as pessoas depois têm costume de dizer: não, o pastor falou. Não, está repreendido em nome de Jesus. Sai de ré, Satanás. Tá vendo, pastor? O pastor falou, ó, você era importante para mim, agora não é mais. Eu já ouvi cada uma que vocês não têm ideia. Vão no meu Instagram lá no particular e soltam cada bomba que só o sangue de Jesus. Eu acredito muito no ser humano, por pior que ele seja, porque Jesus acredita em mim. Jesus acredita em você. Se Ele, que é Jesus, que sabe de todas as coisas, Ele acredita em mim e em você, quem somos nós para não acreditar? Mas a pergunta que eu te faço nessa manhã é: está disposto a largar o teu barco, como pregou o pastor Reinaldo, queimar a tua carroça, abrir mão de tudo para poder andar com Jesus? Quando Deus ele chama Abraão e fala assim: Abraão, larga a tua parentela, larga tudo e vai para uma terra. Deus não disse qual era a terra, quanto tempo ia levar e o que ele ia enfrentar. Ele só disse: vai para a terra. Abraão largou tudo e viveu o que viveu. Está disposto a largar tudo de verdade e seguir a Jesus? Uma coisa eu te garanto: se você acreditar e mergulhar nesse projeto, eu posso garantir para você que você vai chegar a um lugar
aonde você nunca imaginou chegar. O homem faz muitos planos, mas as respostas exatas vêm do... Existem muitas portas abertas na tua e na minha vida, mas a Bíblia me revela e te revela que Jesus não é uma das portas, Ele é a porta. Só existe uma porta de verdade, que é Jesus. Então existem muitas portas abertas, e quando tem muitas portas abertas é difícil tomar uma decisão. A minha oração nessa manhã é que todas as portas que estão abertas na tua vida, se nenhuma dessas portas, que é Jesus, sejam fechadas, para que a verdadeira porta se abra diante dos teus olhos. Porque quando você entra pela porta certa, você recebe descanso. Quando você entra pela porta certa, você recebe refrigério. Davi, ele fugia de Saul. Davi, ele andava de caverna em caverna fugindo de Saul. Davi se alimentava muito rapidamente com seus homens. Davi bebia água rapidamente, que volta e meia Saul estava ali pertinho para poder pegar Davi. Mas interessante que até nos momentos de aflição, ou melhor, principalmente nos momentos de aflição, Davi tinha tempo para ter comunhão com Deus. Davi entendia que aquilo que era importante para ele, que era fugir de Saul, era importante até ele conhecer aquilo que tinha mais importância. E quando Davi entendeu isso, a Bíblia diz que o Senhor o livrou das mãos de Saul. Tem muitos livramentos que eu e você precisamos, que não depende de mim, não depende de você, só depende de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, graças te damos nesta manhã. A minha oração, Deus, é que os teus filhos, através dessa palavra, eles sejam tocados pelo teu poder. Eram 2 barcos. O Senhor entrou em um barco, e depois de ter multiplicado assustadoramente aquilo que era necessidade de Pedro, Pedro teve tanto, mas tanto, a ponto de compartilhar com aqueles outros que não tinham. Eu creio que esse ano é um ano em que o Senhor vai levantar muitos homens e mulheres neste lugar, que durante muito tempo viveram escassez na sua vida. Essas pessoas, meu Pai, vão desfrutar de lugares, de situações tão incríveis, Deus, eu assim profetizo, que elas terão tanto, mas tanto, a ponto de chamar os outros para poder ter também aquilo que elas têm. Mas eu profetizo, Deus, que depois delas terem tudo o que elas desejam, elas vão perceber que não é o suficiente, e que aquilo que elas necessitam é somente o Senhor. Toca na vida dessas pessoas, eu te peço nesta manhã. Faz morada, Deus, no coração de cada um dos teus filhos neste dia. Entra de uma forma, meu Pai, aonde não venha a ser mais um culto, mas que seja uma palavra, meu Pai, que seja como uma espada, que venha separar juntas e medulas, meu Deus. Uma palavra que venha cortar os teus filhos por dentro, de modo que eles venham trazer discernimento para eles, e revelando verdadeiramente quem Tu és. Eu abençoo a Tua igreja, meu Pai. Eu abençoo o Teu povo. Eu abençoo as famílias aqui representadas. Eu oro para que haja um avivamento no nosso meio, Deus. Queima, meu Deus, dentro de nós de uma forma intensa, que nós sejamos cheios do Teu Espírito, a ponto de transbordarmos
na vida daqueles que estão ao nosso redor. Fala conosco, Jesus, é o que eu te peço e te agradeço nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.